Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de novembro. Ibovespa vai apresentando uma queda aqui por volta de 1,5%, está próximo aí já de entrar no leilão de fechamento, sinalização de provável topo descendente no gráfico diário, de ter mais um movimento para baixo aqui no gráfico diário a favor da sua tendência de baixa. A perda de força do Ibovespa na correção aconteceu aqui ao testar a região de resistência de antigo suporte, agora funcionando como resistência de um fundo anterior. Então temos aqui uma perda de força nesse patamar e a expectativa de iniciar um movimento para baixo. Principal suporte nesse momento em torno de 58.322, abaixo disso na faixa dos 57.600 e depois na casa ali dos 56.600 pontos. Depois temos aqui para comentar os futuros, mini índice, não cheguei a fazer uma recomendação, olhando para o gráfico de 60 minutos, esse aqui foi o pregão do dia, abriu aqui para cima, depois veio para baixo basicamente único movimento para baixo no gráfico de 10 minutos, depois deu uma bela travada aqui, durante 4 horas ficou bem travado e gera uma única movimentação para baixo, principalmente visto pelo gráfico de 10 minutos, o que eu fiquei aguardando uma saída dessa região e um pequeno recuo para buscar uma venda na sequência, mas isso terminou não acontecendo, passou direto aqui o movimento de baixa. No mini dólar, só para mencionar que é algo semelhante ao Ibovespa, gera uma sinalização relevante no gráfico diário, um engolfo de baixa, trazendo expectativa de movimentação para baixo. Então, uma atenção especial para possíveis operações na ponta vendedora, através aí de topos descendentes, preferencialmente no gráfico de 15 ou mesmo no gráfico de 10 minutos. Na sequência, temos aqui para comentar o mini dólar. Cheguei a recomendar uma operação no mini dólar na ponta vendedora, mas ela não foi executada. Quando o pregão abriu aqui perdendo a mínima do pregão anterior, fiquei atento primeiramente para a operação na ponta vendedora, só que veio para cima, veio direto para cima. Então, no primeiro momento, essa venda seria aqui, depois que veio perder essa mínima, eu recomendei a venda para vir aqui mais para baixo, depois desse candle aqui, se ele chegasse a perder de novo essa mínima, seria uma expectativa maior de poder dar continuidade à movimentação para baixo. Terminou não fazendo isso e eu não fiz mais nenhuma entrada em relação ao mini dólar, fiquei aguardando uma definição aqui do mini dólar que estava respeitando e continua até agora respeitando a região do gap de baixa do pregão de hoje e aqui sem perder essa região de mínima. O fato é que no gráfico diário o mini dólar já tem alguns dias corrigindo, já cheguei a comentar isso aqui, e trazendo a chance de gerar mais uma movimentação para cima a partir do próximo pregão. A superação da máxima de hoje seria uma das primeiras sinalizações para ter um movimento para cima e apoiando um pouco mais operações na ponta compradora pelo gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday, gráfico de 10 ou 15 minutos. Caso supere a máxima deste pregão e volte forte aqui para baixo, gere algum sinal para baixo aqui, principalmente dessa região em torno de 3.426, isso traria uma possibilidade já de se buscar até a operação na ponta vendedora através de topo descendente. Olhando agora para PETR4, Petro no pregão de hoje, engolfo de baixa, queda aí por volta de 2,44%, 2,5%. Está aqui próximo da mínima do dia, igual diversos ativos aí próximo da mínima do dia, trazendo a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, na perda da mínima do pregão de hoje, stop ficando lá para cima dos 15,32, tentando pegar uma nova movimentação para baixo aqui no gráfico diário. Ideal que essa correção tivesse acontecido em pelo menos mais um pregão aqui para cima, para ter uma melhor relação risco-ganho, ou seja, entrar um pouco mais afastado desse fundo, ou seja, em relação ao tamanho do stop da posição. Mas, por enquanto, o ativo está em tendência de baixa e com essa sinalização de provável fundo de topo descendente, a partir do próximo pregão. Lembrando que tem aqui essa região de suporte relevante na faixa dos R$14, o que pode frear um pouco essa queda, e abaixo disso, suporte na mínima do fundo que foi gerado em R$13,33. Também aqui a Vale 5, no movimento de baixa, segue dentro desse movimento de baixa. Ativo aqui para buscar compra um pouco mais arriscada nesse momento seria rompimento da máxima do pregão de hoje, de fundo ascendente. Ou seja, quando eu falo um pouco mais arriscada é porque já tem um movimento muito longo para cima no gráfico semanal e num primeiro momento dá uma sinalização de menos provável vir buscar aqui essa máxima desse topo anterior, mas não dá para descartar essa possibilidade de entrada, caso o ativo gere alguma sinalização mais relevante aqui para vir a superar essa máxima do pregão de hoje, tentando trabalhar sem ser com um objetivo muito longo para cima dentro do que eu acabei de comentar no gráfico semanal. E TUB4, possibilidade também de se trabalhar em relação a
Quando eu falo também em relação a Petro, nós uma possibilidade de trabalhar na ponta vendedora, também com essa formação aqui, nesse caso, de um engolfo de baixa. Perda da mínima do pregão de hoje, nesse momento, por volta de 34,87, reforça a chance de ter uma movimentação aqui para baixo no gráfico diário em cima desse ativo. Então, um ativo que está também dentro do movimento de baixa no gráfico semanal. BBSE3, lembrando que TUB4, a tendência dela nesse momento é de baixa, BBSE3 também tem uma tendência aqui de baixa, gera aqui um movimento de subida depois de uma movimentação mais forte para baixo. Perda da mínima do pregão de hoje também traz a chance de se buscar operação na ponta vendedora a favor desse forte movimento de baixa do gráfico semanal. CROT 3 também seria uma alternativa, também ativo gerando engolfo de baixa, uma série de sinalizações negativas nesse pregão. O mercado pode até reverter para cima essa sinalização, mas por enquanto, de maneira geral, o mercado está um pouco mais alinhado para baixo. A tendência na CROT 3 também é de baixo, gera um recuo aqui no gráfico diário, engolfo de baixa, perda da mínima do pregão de hoje também, possibilidade de venda de swing trade a partir do próximo pregão. Há outros ativos também gerando sinalização para baixo. Então, a partir do próximo pregão, dependendo da abertura, faria as devidas recomendações na ponta vendedora. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário aí ao site da Altovera.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até amanhã.